O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afasta-se de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra que Jesus nos apresenta no Evangelho, ela vem com tanta força, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Isso nos faz pensar na nossa caminhada, como de fato nós estamos caminhando junto com Jesus. Às vezes nós temos a tentação de achar que pelo fato de estarmos todos os domingos na igreja, isso nos basta. E que triste saber que tantas pessoas vivem um momento com Deus, mas não permitem com que Ele caminhe junto, como é o seu desejo. Mesmo diante de tantas palavras duras que hoje nós enxergamos na nossa liturgia, o Senhor nos traz uma palavra de esperança também, porque Ele nos apresenta o desejo do seu coração. E o desejo do seu coração está expresso, nós enxergamos ali na primeira leitura, quando Ele vai dizer que quer reunir todas as multidões para se colocarem diante dEle, para que possam contemplar a sua glória. E aí Ele vai nos dizer, no nome de tantas cidades, que se nós atualizássemos, entenderíamos que fala da Grécia, de algumas partes do norte da África, mas fala também de nós. Todos são convidados, são recrutados para estar diante daquele que quer e vai se manifestar com a sua glória para todos nós. Porém, queridos irmãos, é necessário fazermos a nossa parte. A nossa parte, por menor que seja, ela tem a sua importância.
Deus nos acompanha com a sua graça. É Ele quem nos mantém pela sua graça. Mas a nossa resposta, o nosso sim, o nosso compromisso com aquilo que Ele nos apresenta é fundamental. E é por isso que no Evangelho, Jesus ele não sacia este homem na sua pergunta: Senhor, quantos vão se salvar? Talvez se nós disséssemos aqui na igreja hoje, olha, 50 pessoas vão se salvar, talvez tantos outros entrariam em desespero. Ou já diria, eu não vou nem me esforçar mais então, porque eu não vou me salvar. Jesus não diz um número, mas Jesus, Ele nos ajuda a entender aquilo que nós precisamos fazer. Nos esforçarmos. Por quê? Ele vai dizer, porque a porta é estreita. Ela é estreita, mas ainda que esta porta seja estreita, queridos irmãos e irmãs, essa porta está aberta para nós. Existem alguns santuários, aqui próximo de Campinas tem um santuário de Nossa Senhora, que quando nós vamos ali tem uma portinha bem pequenininha. E para que possa percorrer aquele espaço, é necessário se curvar, se dobrar, se fazer pequeno. É este o sentido dessa porta estreita. Nós precisamos nos fazer pequenos, nós precisamos nos dobrar. A porta larga é aquele que entra com as suas carruagens, com tanta bagagem, com tantas coisas. Nós precisamos nos fazer pequenos para entrarmos por essa porta estreita. E pequeno não é de estatura, porque senão alguns aqui teriam vantagem diante do Padre. Não é isso. Mas é ser pequenos diante do reino de Deus, ser pequenos na vida espiritual, nos fazermos pobres, vazios de nós mesmos, para que a glória de Deus, a sua graça, nos ajude a passar por este caminho. É um caminho difícil? Sim. Por quê? Porque existe renúncias constantes. Agora, que bonito nós sabemos que nós temos um Deus, como vai dizer na segunda leitura, que Ele olha para nós como um pai. Ele olha para nós como um pai. Ele é um pai para nós e nos vê como seus filhos. E é por isso que vai dizer a palavra, porque nos vê como filhos, porque nos ama como filhos, esse pai nos corrige. Nos corrige. E é por isso que nós precisamos olhar para as realidades que estão em torno a nós e entendemos essas correções de Deus. São correções. A palavra diz castigo, mas na nossa mentalidade, às vezes quando nós ouvimos castigo, parece uma punição severa, mas não, é aquele castigo do pai que ama o filho, que diz, agora você vai ficar no cantinho aqui, um pouquinho. Você não vai brincar hoje com aquele brinquedo, porque você não juntou os brinquedos e colocou na caixa ontem. Então hoje você não vai brincar. É este pai que ama, e porque ama, coloca limites. Hoje o que acontece muitas vezes na nossa educação? A nossa educação é a educação em que o outro sabe aquilo que ele quer. Meu Deus do céu, se uma criança de 2 anos sabe aquilo que ela quer, a de 3 anos ela sabe aquilo que ela quer, nós estamos verdadeiramente perdidos. Queridos irmãos e irmãs, os pais que não corrigem os filhos, não cumprem os seus papéis. Às vezes nós temos uma mentalidade de que cuidar dos filhos é dar de tudo. E nós enchemos o nosso filho de bens materiais, de coisas, mas não damos aquilo que mais importa. O dar tudo neste sentido é dar de nós, é tirar de nós, é fazer esforço, é fazer pequenos sacrifícios para que aquele que está diante de nós possa aprender aquilo que é necessário para a sua vida. Os pais que não ensinam os filhos a vencer as dificuldades, mas que vão passando na frente deles, o que fazem? Criam pessoas frágeis, amedrontadas, incapazes de ser felizes. Por quê? Porque a felicidade, ela não se pega, não se compra com dinheiro, mas a alegria, ela nasce do nosso esforço contínuo de fazer a vontade de Deus.
E fazer a vontade de Deus, como estava lá na primeira leitura, é tirar de nós tudo aquilo que é excesso. Na oração da coleta de hoje dizia que nós precisamos nos ancorar naquilo que vai de fato nos trazer a verdadeira felicidade. E o que é isso, meus irmãos? São os mandamentos, é a vontade de Deus. Aquele que cumpre, esse se ancora em Deus, e ancorado nele encontra resposta para todas as coisas. Os pais que deram só caramelos para os filhos, hoje estão engolindo o amargo que isso tem produzido. Olha para a nossa sociedade, quanto amargo, quantas coisas duras. Mas por quê? Porque nós não ensinamos os nossos filhos como deveríamos. Então vamos recomeçar. O Senhor nos dá a graça de nos recolocarmos na estrada. E acho tão bonito o que Ele coloca para nós na segunda leitura, porque vai dizer: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Nós precisamos nos firmar, nos fazermos fortes. Agora, não é a força que vem do nosso orgulho e da nossa prepotência. Isso não, isso nos incha. E se nós estivermos inchados de nós mesmos, nós não passamos na porta estreita. Mas ao contrário, é fortalecer-se onde? Na graça de Deus. A graça de Deus que faz reconhecer que nós somos miseráveis, que nós precisamos dele e que só nele nós conseguimos estarmos de pé, que só nele nós conseguimos acertar o nosso passo. E que bonita essa expressão: acertai os passos dos vossos pés. É caminhar juntos, caminhar juntos. Ninguém corre na frente de ninguém, porque nós não estamos numa competição aonde ganha quem chega primeiro. Nós vamos vencer, meus irmãos, se nós caminharmos juntos. Aqui dentro da igreja, nós só vamos vencer se nós caminharmos juntos. Porque se nós não fizermos assim, se aqui dentro da igreja nós começarmos a criar divisão, eu sou deste, eu sou daquele, eu gosto desse, eu gosto daquele, se nós fizermos assim, nós corremos o risco de que a porta se feche e nós desesperadamente batamos a porta e o Senhor diga para nós: eu não vos conheço. E aí você vai dizer: não, eu estava na matriz, eu era do coro de fulano, não, eu fazia leitura, eu era catequista, eu fui coordenadora da catequese por anos, eu fui coordenador não sei do que. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Porque não se trata só de estar aqui. Nós estamos aqui, o estar aqui é importantíssimo, mas para vivermos uma intimidade com Cristo, que depois se perpetua na nossa vida lá fora. Porque a verdadeira transformação, ela produz frutos. E aí vai dizer a leitura, que o Senhor corrige sim, e quando a correção vem, não é tão confortável. É verdade, porque nós somos tão orgulhosos. Quando alguém chama a nossa atenção, nós ficamos agitados. Mas isso é o que? Essa agitação é fruto do nosso orgulho. Porque o sábio é aquele que agradece a correção, porque sabe que quem corrige, corrige para o crescimento, e sabe que quanto mais nós formos corrigidos, mais nós vamos crescer em virtudes, e aí vai surgir em nós o fruto da correção, que vai dizer a palavra. Qual que é o fruto da correção? É a justiça e a paz. Por que o nosso mundo não tem justiça e não tem paz? Porque nós não aceitamos sermos corrigidos. Meus irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos acolher a correção que o Senhor nos faz, para que essa justiça aconteça interiormente em nós, para que nós experimentemos dessa paz dentro de nós, e depois aonde formos, possamos nós sermos esse sinal de justiça e de paz para o mundo. Se nós fizermos assim, aí sim nos alegraremos, porque essa porta não há de se fechar para nós, mas só se nós permanecermos assim. Porque se eu estou aqui, depois lá fora eu faço injustiça, se depois lá fora eu quero pôr o meu irmão em causa, eu quero dizer que eu sou mais do que ele,
Eu sinto muito, eu sinto muito. Ajuda-nos, Senhor, hoje a converter o nosso coração, a termos a humildade de acolher a sua correção, para que logo possamos acertar o nosso passo, ou seja, caminhar contigo, carregar o nosso jugo junto de ti, que nos ajuda nesta caminhada para a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.